com vocês? Espero que todos estejam super bem. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tayara, sou mamãe do canal Família Rica de Amor. Tenho 3 filhinhos lindos e um marido maravilhoso, Rafael. Convido vocês aí a conhecerem o nosso canal, tá bom? Se gostar, deixa o like, se inscreve aí no canal, tá bom? E ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? E hoje vou dividir com vocês um pouco do meu grande sonho, que foi ser mãe, né? E qual a diferença, né, de como é que é ter filho no Brasil e no Japão. Eu tive minhas 2 filhas mais velhas no Brasil, né, e depois a gente veio pro Japão e eu tive o pequenininho aqui, o Henrinho, né. Então eu vou falar pra vocês um pouco aí como que foi o processo quando eu ainda era uma tentante, né. Eu acho que eu li bastante sobre isso e tem bastante gente, mulheres, né, que são tentantes aí, né, também fui um dia. E vou dividir com vocês aqui como é que foi o meu processo, tá bom? Espero ajudar você aí, né, que tá assistindo esse vídeo, a nunca desistir do grande sonho de ser mãe, tá, gente? Porque é algo maravilhoso demais que Deus nos dá, assim, e que, olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Realmente não é fácil, do que a gente passa não é fácil, é muito dolorido, é muita insegurança, mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena olhar olhar pro rosto dos nossos filhos, vale muito a pena. Bom, vou começar falando pra vocês que eu comecei a namorar o papai, eu tinha 15 anos, né? E tá, a gente ficou namorando. Quando eu fiz 18 anos, meus pais resolveram, a gente morava no Japão nessa época, né? E aí meus pais resolveram ir pro Brasil passear. E eles falaram, tá, vai, né, pra você tirar sua carta, tal, tal. Aí eu falei, ah, tá bom, então eu vou. Aí resolvemos tudo aqui e fomos. Na verdade, a gente ia só pra ficar 6 meses, né, que era pra você tirar a carta e esperar os 3 meses pra voltar. Tá, fomos, aí só que meus pais voltaram, né, só que nessa época tava uma crise, foi em 2008, tá uma crise feia aqui no Japão, né. E aí, quando deu pra mim voltar pra cá, eu liguei, né, pra cá. Então, a Tasha falou que não, que realmente tava muito ruim, que não tinha muito serviço. Se tivesse bom lá, era melhor a gente ficar lá. Meus pais voltaram, né, só que eu morava em São Paulo, meus pais estavam no interior. Então, aí, ficou assim, não voltei mais pro Japão, ficamos lá. Depois de a gente estar um tempo lá, eu comecei a sentir assim, eu sempre gostei muito de criança, gente. Meu sonho, quando eu era criança, meu pai sempre falava, perguntava pra mim o que eu ia ser quando eu crescer. E eu sempre falava que eu iria ser mãe, né? Isso sempre foi muito, muito forte dentro do meu coração. E tá, chegou um tempo que eu comecei a pensar, falei, não, eu quero arrumar neném, né? E aí paramos de evitar. Só que foi indo, foi passando uns 3, 4 meses e nada. Aí eu comecei a ficar meio assim, né? Por quê, né, gente? Por quê, né? E comecei, né, a pesquisar, saber, assim, um pouco mais, tal, né? Só que aí eu acho que aquela ansiedade, sabe? Aquilo de todo mês ficar, será que veio, será que veio, será que veio, sabe? Eu acho que isso deixa a gente muito bitolado, né? Focado só nisso, né? Então aí acontece que atrapalha a gente, confesso que muito a ansiedade, viu? Tá, aí um dia eu fiquei sabendo de um núcleo que tem lá em São Paulo, a Lúcia, e eu fui lá falar com ela, né? E aí eu abri meu coração pra ela, falei, né, da falta que eu sentia dos meus pais, né? Falei também da vontade que eu tinha de ser mãe, né? Que eu não tava conseguindo engravidar, tal, que tava um tempo tentando, tava conseguindo. Ela me deu o passe e tudo. É um centro espírita, viu, gente? E aí ela virou pra mim e falou pra mim assim que isso ficou muito guardado dentro do meu coração. Porque ela falou assim pra mim, não queira, tipo assim, querer um filho pra suprir a falta que sua mãe faz. Ela falou pra mim, né? Porque um não vai suprir a falta do outro, né? Ela falou isso pra mim e realmente eu acho que, tipo assim, por eu nunca tinha ficado longe assim, né? Tanto de morar longe da minha mãe, do meu pai, né? Então acho que pra mim foi um processo, assim, bem difícil. Mas aí eu falei pra ela, falei assim, eu entendo, né? Talvez possa ser isso também, mas eu quero muito, né? Já é algo assim de dentro do meu coração que já vem há muito tempo, né? Então eu quero sim. Aí ela falou pra mim que não tinha nada de errado, que eu só precisava mesmo era
fortalecer mais meu corpo, né? Comer melhor, a minha alimentação, assim. Ela me passou uma vitamina pra mim tomar, chá pra mim tomar. E eu comecei a fazer um tratamento lá com ela, né? No núcleo, né? Tratamento espiritual. E eu ia todo sábado e domingo lá. E aí eu comecei a ir e eu fui por, eu acho que uns 3 meses, mais ou menos, direto. Todo sábado e domingo, né? E aí chegou um dia que eu precisava ir, que eu queria, né? Ir no aniversário. E eu falei com ela. E aí, quando eu falei, gente, desculpa a barulheira lá, que as crianças tá tudo lá na sala com o papai. Falei pra eles que eu tava gravando vídeo, gente, mas não adiantou muito, viu? A brigaiada continua lá na IEM, gente. Meu Deus do céu. Dá uma olhada aí nos vídeos que vocês vão conhecer as pecinhas, tá bom, gente? Então, voltando aqui. Eu fui pedir pra ela, né, pra ela naquele domingo, se eu podia faltar, né, no tratamento, porque eu tinha um aniversário pra ir de uma pessoa muito especial, Lucas. Amo vocês, Liz, Lucas, Léo, né? Aí eu falei pra ela e ela virou pra mim e falou assim, você pode ir, porque eles me disseram uma coisinha, né? Eles seriam os mentores, os médicos lá de cima, né? Gente, quando ela me falou aquilo, meu coração, assim, encheu de esperança, de falar, meu Deus, será, sabe? Nossa, a hora que ela me falou isso, meu coração ficou disparado, quase saindo pela boca. Eu fiquei muito feliz de ter escutado isso, muito mesmo. Mas eu guardei pra mim, né? Porque eu falei assim, bom, vai que não seja, né? Não vou ficar dando alarme falso por aí, né? Então fiquei bem quietinha, mas agradecendo muito a Deus, né? E sabendo que já sabia que tava ali. E aí, depois que passou um tempinho, foi lá, né, um mês mais ou menos, aí veio, né, o atraso menstrual, e aí eu fiz o teste, fiz exame de sangue e tava lá, positivo, gente. Aí eu fiquei muito feliz, o Rafa também ficou muito feliz. E aí, vamos que vamos. Gente, a gravidez lá, eu passei muito mal mesmo, tive muito enjoo. No começo da gravidez, gente, eu emagreci bastante, tanto que na gravidez inteira da Lala, eu só engordei 7 quilos, foi bem pouquinho, mas foi bom, porque depois que ela saiu, gente, eu voltei colocando minhas calças jeans normal, então o corpinho voltou rapidinho, graças a Deus. Mas eu passei muito mal, eu conseguia comer o prato de comida, mas logo 2 minutos depois eu voltava tudo, então eu sofri bastante, eu acho que foi a gravidez que eu mais tive enjoo, né? Ficava muito preocupada, né, sobre isso. Tomava remédio, a gente ia no médico, eles me davam, né, remédio para enjoo, tudo, mas nada adiantava. Uma coisa que a Lúcia me ajudou muito, ela falava pra mim beber muita água de coco, então isso acho que ajudou bastante aí. Eu bebia muita água de coco, coco natural mesmo, né? Eu bebia um coco por dia, assim. Então isso me ajudou bastante, foi muito bom também. Aí, gente, quando eu cheguei no 7º mês de gestação, né, eu morava em São Paulo, eu ia ter a neném lá, né, a Lala. Só que aí, gente, começou a me dar uma insegurança, um medo, que eu falei pro papai, eu falei, ai, meu Deus, amor, eu acho que eu quero ter neném perto da minha mãe. Fomos nós de Malicuia, tudo pro interior. Aí cheguei lá, gente, engraçado que o mesmo médico que começou a me atender no postinho lá no Brasil, ele fez o pré-natal da minha mãe também. E ele usava tipo um funil assim na minha barriga pra escutar o coraçãozinho dela. Eu fiquei bem assustada quando eu vi aquilo, né? Porque eu não conseguia escutar, só ele, né? Mas foi muito bom, ele me acompanhou assim durante o pré-natal, né? E bom, a Lala, gente, com 37 semanas, numa bela noite, um pouco agitada, de manhã, bem cedinho, acho que foi umas 5 horas da manhã, mais ou menos, eu senti, assim, alguma coisa quentinha, assim, sabe? Querendo descer, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu corri pro banheiro. Eu achei que eu estava fazendo xixi nas calças, meu povo, mas não era. Não era. Era a bolsa que tinha estourado. E aí, gente, a reação do papai foi muito engraçada. Eu queria ter uma câmera naquela época pra poder postar
contar pra vocês a reação do papai. Porque a hora que eu acordei ele, eu falei, amor, acho que minha bolsa estourou. Aí ele levantou, ele ficava assim, calma, amor, calma, amor, calma, amor, o que que eu faço agora, o que que eu faço agora? Então gente, foi muito engraçada a reação dele. E eu sentada assim, eu falei, meu Deus do céu, amor, calma você, porque você tá desesperado. Aí eu falei pra ele, não, vai lá, chama minha mãe, né, porque a gente morava num sítio, né, só que casas separadas, né, minha e da minha mãe. Aí eu falei pra ele, falei, vai lá, chama minha mãe, né, aí minha mãe também veio toda desesperada, gente. Mas eu tava bem, não estava sentindo dor nem nada, foi só a bolsa que estourou, então eu estava perdendo água, assim, né, mas não era um negócio chá de uma vez, tava pouquinho, assim, sabe? E aí, tomei um banho, tudo, me arrumei, fiz uma trança no cabelo e fomos pra Santa Casa, né? Cheguei lá, gente, a médica que me examinou, ela fez toque, ela falou assim, não tem nada de dilatação ainda, né? Vamos aguardar. E ela me deixou lá, aguardando, mas não senti dor, não senti nada, né? E aí, por volta do dia, ela falou pra mim fazer ultrassom. Aí no ultrassom, o médico falou que tinha água, né? Tipo, não tinha saído tudo ainda, tinha água, né? Lá dentro da bolsa. Neném também estava bem, batendo o coraçãozinho tudo normal. Então tá. Aí, gente, à tarde mudou o plantão, né? Isso, gente, que eu vou contar pra vocês que eu, na minha cabeça, eu teria parto normal. Tipo assim, eu não cogitava uma cesárea, sabe? Então, pra mim, ela nasceria normal, né? Claro que eu pensava que se caso tivesse alguma complicação, poderia mudar pra uma cesárea, né? Mas, gente, na época, eu tinha 19 anos, né? E não tinha a informação de internet que a gente tem hoje, né? Então, assim, na minha cabeça seria parto normal, sabe? Não pensava numa cesárea, tanto que eu tinha muito medo de cesárea, porque quando minha mãe foi ter meu irmão, eu já tinha 14 anos, eu acompanhei ela no processo todo, né? Ela teve aqui no Japão, né? E a cesárea que eu assisti, assim, e o depois, assistir não foi tanto, mas o depois, minha mãe sentiu muita dor. Ela sofreu muito depois da cesárea. Então aquilo, gente, me deu meio que um trauma, assim, sabe? Então eu não pensava em cesárea, porque eu tinha muito medo. Tá bom. Aí chegou lá, o médico mudou o plantão, ele viu o meu ultrassom, né? E aí ele me examinou. Ele fez o toque, ele falou assim, não tem nada de dilatação. Ele só falou assim pra mim, vai pro quarto, toma um banho, lava bem a barriga e coloca essa roupa. Me deu uma roupa verde. Na hora, gente, eu pensei, como assim? O que vai acontecer? Ele não me falou nada. Aí na hora que eu saí com a roupa na mão, eu falei pra enfermeira, eu falei, mas o que vai acontecer? Ela falou, você vai fazer cesárea. Gente, meu mundo desabou. Eu fiquei super assustada, eu fiquei com muito medo, né? Até porque era hospital público também, não podia entrar ninguém comigo. Então eu fiquei, nossa, eu tava com muito medo. Aí eu fui, tomei banho, né? Coloquei a roupa que ele me mandou, não comi nada, como ele falou que não era pra comer nada, tudo bem. Chegamos no elevador, estava eu, o médico e mais 3 mamães ali. Ele olha bem pra minha cara e fala, você vai ser a primeira. Ai, meu Deus. Aí que meu coração desabou mais ainda, né? Por que eu seria a primeira? Falei, pronto, tá acontecendo alguma coisa e não tá falando, né? Tá. Cheguei lá na sala, gente, sentei na maca e ele sentou bem na minha frente e começou a escrever na prancheta dele lá, né? Aí, eu olhei pra ele e perguntei, eu falei, doutor, por que vai fazer cesárea? Aí ele falou assim pra mim, olha, você está perdendo líquido, né? E não está tendo nenhum processo de como é que fala, gente? Esqueci. De dilatação, né? Não tá tendo contração, né? Então, e eu tava só de 37 semanas, então acho que, na verdade, minha bolsa estourou antes do tempo, né? Aí ele falou assim, e se continuar perdendo líquido, pode dar uma infecção, e aí pode ser ruim, vai ser ruim pra você, quanto pra bebê, né? Aí eu falei, bom, então não tem jeito, né? Mesmo assim, estava muito nervosa, gente, eu estava desesperada mesmo, sabe? Porque eu pensava muito no depois, né? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser depois? Pelo que eu tinha acompanhado a minha mãe, mas ninguém é igual, viu, gente? Pelo amor de Deus, cada caso é um caso, eu vou contar pra vocês certinho. E aí, tá, eu falo que entrou, gente, um anjo, eu acho que foi meu anjo da guarda que entrou ali, gente, naquela sala, naquele momento que eu estava muito desesperada, era um anestesista. Ele entrou, ele me deu anestesia, e depois que ele me deu anestesia, ele ficou aqui, ó, bem do meu lado. E ele ficava conversando comigo, ele ficou me acalmando, ele ficou me falando todo, assim, o processo que estava acontecendo, né?
E aí eu fui me acalmando com ele ali do meu lado, aquelas palavras, sabe? Tão calmo, tão tranquilo. Eu fui absorvendo aquilo e graças a Deus eu me acalmei muito ali naquele momento. E aí consegui, assim, me concentrar um pouco mais, assim, no que estava acontecendo, sabe? Assim, que era o nascimento da minha filha. E aí ela nasceu, ela lá, linda, maravilhosa. Ela não chorou, gente, no dia que ela nasceu, assim, a hora que ela saiu, né, ela não chorou, aí o médico começou a mexer nela, aí que ela começou a chorar, né, ela nasceu com 2,885 kg, 46 centímetros, gente, ela era muito pequenininha, ai, gente, era muito pequenininha, vou botar aqui pra vocês uma fotinha dela, de quando ela nasceu, minha boneca, e aí, gente, depois que eu fiquei no pós-parto, né, ali, depois eu fui pro quarto. Aí, uma horinha depois, nem isso, a Lala chegou e, gente, toda hora as enfermeiras vinham lá, cadê a japonesinha? Cadê a japonesinha? Eu acho que elas nem acreditavam que era minha filha, né? Porque, sim, ela é muito japinha, ela puxou bastante aí o papai, né? Eu tive a Lala, foi por volta à tarde, eu acho que umas 6, 7 horas da noite, mais ou menos, né? E voltei pro quarto. Aí, gente, por volta de 1 hora da manhã, a enfermeira veio falar que eu já podia tomar banho, né? Então, no mesmo dia eu já levantei, eu já tomei meu banho. Não vou falar que não doeu, não vou falar que foi fácil, porque não foi, né, gente? Mas eu não sentia dores, assim, dores de tá parada e sentindo dor, tipo, útero, assim, alguma coisa. Não. A dor que eu sentia quando eu me mexia, o corte, né? Porque eu estava com várias camadas de corte, né? Então, assim, foi bem difícil, mas aos pouquinhos, dando bem devagarinho, consegui tomar meu banho, né? Aí depois eu voltei e aí eu falei pra ela se eu poderia colocar cinta, né? Porque colocando a cinta, automaticamente você segura tudo, né? E aí você não fica tão balangandã, né? Aí ela falou pra mim, assim, que naquele dia era melhor eu não pôr, né? Que acho que melhor no dia seguinte, né? E aí, tá. Ela ficou no quarto, ela mamava já vinha, né, mamada, demorou um pouco pro leite descer, mas desceu. No outro dia, quando veio a pediatra, gente, ela examinou ela lá e aí ela falou que ela lá tava com sopro no coração. Um soprinho, né? Gente, aquilo ali foi outro balde de água fria, foi assim um desespero, porque eu não sabia nem o que era sopro, não sabia nem a causa disso, né? Mas depois, quando ela teve, a gente saiu do hospital, tudo, eu levei ela na pediatra e aí ela pediu um ecocardiograma, que é feito depois de 3 meses do neném, né? Porque recém-nascido eu acho que eles não fazem. E também o processo todo de marcar, né? Demora todo um processo aí. Então, com 3 meses eu levei ela, a gente, graças a Deus, o médico falou assim, por que que ela pediu um ecocardiograma? Eu falei, porque ela tinha nascido com sopro. Ele falou, não tem nada de errado aqui, tá tudo bem. Eu acredito que fechou, né, com o tempo acontece isso, né, de às vezes nascer com soprinho e ele fecha sozinho, né. Tem casos assim, tem casos que precisou operar, né. E aí, foi assim, gente, o nascimento da Lala, minha bonequinha linda. Graças a Deus, hoje tá aí enorme, forte, né. E, gente, foi maravilhoso demais. Nossa Senhora, ver o rostinho dela, cuidar. Ai, meu Deus do céu, que processo lindo. Tô muito feliz de poder estar gravando esse vídeo aqui também, deixando isso registrado aqui. Porque quando ela for mãe, né, quando ela entender aí também esse processo todo, ela poder assistir esse vídeo, eu vou ficar muito feliz, viu? Aí, gente, quando ela tinha mais ou menos 10 meses, né, as coisas não estavam fáceis lá no interior. Então, voltamos para São Paulo, né? Quando a Lala tinha mais ou menos 2 aninhos e pouquinho assim, a Lala começou a me pedir um irmão, né? Ela falava muito que queria um irmão, queria um irmão, queria um irmão. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, acho que já tá na hora de arrumar outro neném, né? E aí eu comecei a tentar de novo. E aí foi, eu acho que uns 2 meses, a Naila é apressada, viu, gente? A Lala dormiu bastante, assim, foi preguiçosa até na hora de vir. Mas a Nana não, a Nana foi rapidinho, acho que foi uns 2 meses, assim, eu já tava grávida. E aí a gente morava em São Paulo, fiz todo, né, o pré-natal lá, tudo certinho, né. E quando a gente, no Brasil, quando você vai, né, fazer o pré-natal, eles já te dão um hospital onde você vai ganhar neném, né.
E aí, no meu, que era o hospital de referência, era o Regional Sul, né? E todo mundo que me perguntava onde eu ia ter filho, eu falava Regional Sul, todo mundo falava, nossa, daquele hospital, e eu não conhecia, então eu também fiquei bastante assim com medo, né? Só que sim, eu pensava assim, não, dessa vez vai ser normal, dessa vez vai ser normal, né? No Brasil, eles fazem parto normal depois de uma cesárea. Aqui no Japão, eles não fazem, gente. Aqui, se você tem cesárea, é sempre cesárea. É difícil você ver um hospital mesmo, né? Eu já fiquei sabendo de lugares que é parteira, é parto natural, né? Assim, né? Humanizado, que fala, né? Aí eles fazem, mas é bem difícil ser em hospital acontecer isso, tá bom? A da Nailinha, gente, eu tive enjoo, mas não foi tanto. Foi bem menos do que a da Lala. Da Naila eu engordei 13 quilos no total da gravidez. E aí, gente, quando eu tava com 39 semanas, num belo dia, papai ia trabalhar nesse dia longe, gente. Ele ia ter que viajar. Então, ele ia acordar às 5h30 da manhã, né? E 5h20 da manhã, eu acordei com uma dor de barriga. E minha mãe tinha falado pra mim, né? Ela tinha falado, tá, a contração é como se fosse uma dor de barriga bem forte. Então, eu acordei com uma dor de barriga. Falei, nossa, será que comeu alguma coisa, né? Mas já estava meio assim esperta, porque eu já tinha sentido bastante a barriga bem dura. Eu já tinha ido no médico várias vezes, assim, achando que era e não era, né? E aí, eu sempre ia na maternidade de Interlagos, gente, porque era mais perto de casa, né? Só que eu tava tentando ganhar ali, mas não deu. Aí, contar, eu senti, isso era 5h20 da manhã. Papai acordou 5h30, começou a se arrumar. 5h40, deu outra dor. Eu falei, esse negócio tá estranho, né? Aí ele ficou meio assim, com medo também de ir, porque ele ia estar longe. E aí, 6 horas, deu de novo. Então, estava de 20 em 20 minutos, eu estava sentindo essas fortes dores de barriga aí, né? Realmente, gente, parece uma dor, assim, de cólica intestinal mesmo, sabe? Pra quem não sabe aí como é que é a dor do parto, né? Aí, gente, eu fiquei monitorando e aí ele ligou pro chefe dele e falou que estava assim, né? Então ele falou, então não vai pra longe e fica na fábrica. A fábrica dele era 10 minutinhos de casa, então era pertinho, né? Então ele foi trabalhar na fábrica mesmo e eu fiquei, né? Com a tia Colinda, que é a tia do papai, gente. Minha tia também, considero demais, como, nossa senhora, não tem nem o que falar. E ela nos ajudou muito em todo o processo aí, enquanto a gente morava em São Paulo, né? Maravilhosa demais, como eu amo. Muito obrigada, tia Col, por todo amor, por todo carinho, por tudo sempre, viu? E aí, gente, ela ficou comigo ali, né, nesse processo. Fiquei ainda dando na esteira pra tentar, assim, adiantar o processo, né? Só que aí começou, né, diminuir. E quando tava, tipo, de 10 em 10 minutos, eu liguei pro papai, falei, não, acho que é melhor a gente ir pro médico. E aí fomos lá na maternidade de Interlagos, né? Isso acho que era umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, o médico falou que eu estava com 4 dedos de dilatação, né? Só que ele falou assim pra mim, só que o seu hospital não é aqui, né? É no regional, então você vai ter que ir pra lá. Aí eu falei pra ele, não, mas eu moro aqui pertinho, né? Não tem como eu ter aqui mesmo, né? Seria muito bom. Aí ele falou que não podia, porque o hospital já tava lotado. E ele falou assim, se eu deixar você aqui, você vai estar tirando vaga de outra mamãe, né? Eu falei, não, então não é o que é certo, vamos pro regional. Aí eu falei pra ele assim, mas dá tempo de eu chegar lá? Ele falou assim, dá tempo de chegar até na China. Eu falei, então vambora. Pegamos aquele trânsito de São Paulo, né? Por volta do meio-dia ali. E fomos, né? Fomos lá pro Regional Sul, né? Cheguei lá, gente, a médica me atendeu. E aí ela falou que eu já estava com 7 dedos de dilatação. Olha que beleza, gente. Cheguei lá já com 7 dedos. Mas estava muito tranquila. Eu não estava assim desesperada, nada. Eu estava bem tranquila, sentindo as dores, mas assim, vinha as dores, eu respirava ali, sentia a dorzinha, passava e estava tranquila. Não estava desesperada, não estava assim com aquelas dores muito fortes, né? Só que o espaço estava diminuindo, né? Tá, já estava com 7 dedos. Papai ficou pra fora, né? Porque não pode me acompanhar lá dentro, né? Também é no hospital público, né? E aí, tá. Bom, a médica, ela viu que eu tinha uma cesárea. E ela me perguntou quanto tempo tinha aquela cesárea. Eu falei pra ela que tinha 3 anos e 2 meses, né?
E aí ela falou pra mim, então vamos devagar, né? Porque se tem uma cesárea aí que não tem muito tempo, né? Então ela me colocou no soro, gente, mas ela me colocou naquelas maquininhas, sabe? Que o soro fica caindo devagarzinho, bem devagarzinho. Estava tranquilo, gente. Tinha várias mamães comigo na sala naquele dia, né? E eu estava tranquila, eu tava bem tranquila. Vinha a dor, eu respirava assim, só ficando olhando no relógio. Quando eu internei, era meio-dia e pouquinho, né? Tá, pois bem, tava tudo tranquilo até chegar um médico doido na sala e arrancar meu soro e aumentar o negócio. Ixi, gente, aí o negócio ficou feio. Meu Deus do céu. Aí o negócio ficou louco, gente. Nossa senhora, aí ficou vindo uma dor atrás da outra, uma dor atrás da outra, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Sabe o que ele entrou na sala e falou, gente? Ele falou assim, isso aqui tá muito quieto. Ele saiu aumentando o soro de todo mundo. E aí começou uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí vinha, fazia toque numa, tá com 9 dedos, 10 dedos. Vai, leva, vai, leva. E tava assim. Aí tá, gente, começou a me dar uma vontade de fazer muita força, muita força. Eu comecei a fazer força, porque eu estava com já muita dor, né? Aí tá, o médico veio, estourou a minha bolsa com um negócio gigante, assim, ó. Ele veio com um negocinho assim, tipo uma agulha grande, assim. E estourou minha bolsa, né? Aí depois que o negócio ficou pior ainda. Vixe, Maria. Aí quando foi mais ou menos umas 3h15, 3h20 mais ou menos, eles me levaram lá pra sala, né? E aí colocar as touquinhas, roupinha, tudo lá pra ter neném. E ela falou pra chamar o papai. E eles ficavam perguntando, gente, meu nome. E eu falava meu nome gritando, né? Porque eu tava sentindo dor. E o papai me contou depois, gente, que ele tava se trocando, né? Porque ele pôde entrar na hora do nascimento da Naila. Ele tava se trocando lá. E aí ele escutava meu berro, gente, bater assim no prédio do lado da janela e voltar assim o eco, sabe? Depois ele falou pra mim, gente, que ele achou que eu ia morrer. De tanto que eu tava gritando, gente. Realmente, olha, eu parabenizo essas mamães aí que conseguem ter neném quietinha. Gente de Deus, eu achava que era exagero, mas não é não, hein? O negócio é brabo, gente. É brabo mesmo. E aí, tá. Tô lá eu, né, na sala já. A médica falou pro papai entrar, papai entrou. E minha avó, gente, ela estava na UTI. Quando eu estava pra ganhar Naila, eu estava bem preocupada com ela. Ela estava com uma pneumonia muito forte, né? E quando ele entrou na sala, ele abaixou e ele falou pra mim, né? Sua avó está bem, né? Sua mãe ligou, falou que sua avó deu uma reagida. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. E tá, você me deu mais força ainda. A médica falou, gente, papai apronta em tudo, papai apronta. A médica falou que quando eu estivesse fazendo força, pra ele empurrar a minha cabeça. Assim, né? Tá, na hora que eu fui fazer força, ele empurrou, né? Só que acabou a força, ele ainda tava lá me empurrando. Aí a médica... A médica falou pra ele, papai, depois você pode soltar. Tava quase me matando enforcada, gente, sufocada, que eu não conseguia respirar. Esse meu marido, gente, esse meu marido só me apronta. Bom, gente, aí eu fiz a força, né? Gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Gente, Deus, não sei de onde saiu tanto xixi. Porque na hora de eu ganhar neném, gente, mas eu fiz tanto xixi, mas tanto xixi, que a médica tava lá olhando, meio que desviando o xixi, né? Aí, gente, na hora que começou a vir as dor forte, começou a fazer uma pressão muito forte, muito forte. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou fazer cocô. Meu Deus do céu. E a sensação realmente, gente, era que eu ia fazer, sabe, número 2. Só que era a neném querendo sair, mas eu não sabia disso, né? Nunca passei por isso. Ai, gente, aí eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, meu Deus do céu, vou coisar o negócio tudo aqui. Jesus amado, que vergonha, né? Só que era que eu fiz a força, assim, muita força. O Rafa falou que ela nasceu. Ele falou pra mim, nasceu, nasceu. E ela já começou a chorar, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, consegui, gente. Na verdade, nossa, uma coisa muito difícil mesmo, né? Que você não sabe mais o que você faz, né? Pra aquela dor passar. Você quer que a neném nasça logo, ao mesmo tempo você tá sentindo muita dor, né? Então é bem difícil. Mas assim, quando eu achei, né, que estava, né? Ela nasceu e foi muito lindo, gente. Foi maravilhoso demais. Aí ela saiu, né? Foram levar ela, o papai também saiu. Bom, gente, aí não foi só isso. A neném nasceu, gente, e a médica, ela ficou esperando minha placenta sair. Só que minha placenta não saía. Ela puxava o cordão umbilical e eu sentia aqui, ó, bem acima, eu sentia alguma coisa grudada. Ela puxava e eu sentia um negócio aqui.
E ela falava pra mim, ela falava assim, mas cadê sua placenta? Eu que vou saber. Eu tava morta, gente, cansada. Eu tava acabada, eu nem sabia de placenta. Só que ela não podia deixar assim, né, gente? E aí ela me tacou Profenid na veia, né? E aí ela teve que fazer tipo uma curetagem, né? Que fala, não sei como é que fala, gente. Mas ela botava a mão lá pra puxar a placenta. E, gente, a sensação era que eu ia morrer. É, gente, não foi fácil, viu? Olha, o processo foi muito doloroso. E chegou uma hora que eu falei pra ela, eu não aguento mais. Eu falei pra ela, não aguento mais. Eu vou morrer, eu falei pra ela. Aí ela pegou e falou, não, então tá bom. Aí ela terminou de fazer tudo que tinha que fazer. A médica saiu assim, ó, ensanguentada, toda ensanguentada. Tá, cheguei lá na sala do pós-parto, né? Querendo assim só desmaiar e dormir. Puf! Uma senhorinha enfermeira vem, puf! Me taca a Naná bem em cima de mim. Aí ela tava quietinha, assim, quietinha. Aí eu fiquei olhando pra ela, assim, meio que quase dormindo. E aí a enfermeira falou assim, mãe, dá mamar pra ela? Aí eu falei assim, não, mas ela tá quietinha, quase dormindo. Ela falou assim pra mim, não, ela não tá dormindo, ela é japonesa, você não tá vendo? Ai, gente, que senhorinha linda. Mas eu estava acabada. Aí tá, eu fui, tentei dar mamar pra ela, mas ela tava quietinha mesmo. Acho que ela, não sei, não estava com fome. Mas ela ficou ali quietinha comigo. Depois veio um prato de comida, arroz, feijão e bife. Comi, gente, porque eu estava com muita fome também. E depois, de umas 2, 3 horas, né, eles falaram que eu podia tomar banho. Então eu já fui lá, tomei meu banho e depois fui pro quarto, né. E foi tranquilo, gente, mas eu acredito que teve algo errado, né? Que eu acho que não me disseram o que realmente aconteceu comigo, né? Depois do parto. Mas normalmente, quando você tem neném num dia normal, no outro dia você tem alta. Foi assim que aconteceu com todas as mulheres que estavam ali no mesmo quarto. Mas comigo não. Eles não me deram alta, gente, naquele dia e não me disseram por quê. A desculpa que a enfermeira me deu foi porque eu tive neném depois das 3h45, né? E aí eu fiquei, como assim? A mulher teve neném 3h40 e foi embora? O que tem a ver, né? Mas foi essa desculpa que eles me deram. Eu acho que eles deveriam ter me falado realmente o que aconteceu. Mas talvez por eu ter perdido muito sangue, por ter acontecido tudo isso, a médica ficou com medo de me dar alguma coisa a mais e me deixou lá mais um dia, não sei. Mas foi bom, gente, né? Que aí eu pude descansar, mas no dia eu fiquei muito nervosa, me deu muita dor de cabeça, porque eu queria muito ir embora, né? Tinha a Lala também, que não era pequena. E tá aqui, ó, a Naná bebê, gente, quando ela nasceu. Lindinha, lindinha, lindinha. E assim foi o nascimento da Naná. A Naná nasceu com 51 centímetros, com 3 quilos, 585. Ela nasceu com 500 gramas certinho, a mais do que a Lala, né? Pra mim já era bem grande, porque a Lala era muito pequenininha, gente. Ela era muito porcelaninha, assim, muito pequenininha. A Naná já não. Já tinha um corpinho assim mais maiorzinho, né? Mais gordinha. E foi assim o nascimento da Naná, gente. Foi lindo também, foi maravilhoso, mas porém não foi fácil, gente. Não foi fácil. Foi bem difícil. Mas aqui, gente, eu tô expondo a minha experiência, tá bom? Cada um passa uma coisa diferente, né? Então, assim, não quero que vocês fiquem com medo, nada disso. Porque no final, graças a Deus, tudo deu certo, né? Bom, gente, quando a Lala tinha 5 aninhos, a Nélia tinha 3 aninhos, né? As coisas no Brasil começaram a ficar difíceis pra gente, então a gente resolveu vir pro Japão, né? E aí arrumamos as coisas, tudo, ficamos naquela, será que vamos, será que não? Eu falei, vamos fazer a documentação e vamos pro Japão. Tá, viemos pro Japão, chegamos aqui em 2006, acho que foi 2006. Né? Em 2007, mais ou menos, um ano depois, começou a vir aquela vontadezinha, sabe? Porque, na verdade, a gente ia ficar só 5 anos aqui no Japão. Mas, né, eu falei assim, não, eu não queria deixar muito espaço, né? E já estava longe, né? Um pouquinho longe, assim. Então, eu falei assim, não, então eu já sentia, assim, que eu queria, de novo, outro neném, né? Só que o papai falava pra mim, não, porque a gente ainda tava se estabilizando. Ele falava assim, não é hora agora, tal, né? E teve um belo dia, gente, que a gente brigou.
Ixi, gente, foi uma briga feia, hein? A gente não é de brigar, é muito difícil a gente brigar. Mas quando acontece, gente, é feio o negócio. E aí a gente brigou e, nossa senhora, foi uma briga muito feia. Nem lembro direito o motivo, mas foi feio. E quando fizemos as pazes, aí o bicho pegou. Nas pazes, gente, olha. Você quer engravidar? Briga, filha. Nas pazes você engravida. E foi uma só, gente, porque como ele não queria ainda, né? E o menino tava com pressa, viu? O moleque tava com pressa que veio. E eu nem esperava, né? Porque como foi só uma, achei que nem tchum, né? Gente, quando o negócio atrasou, eu falei, misericórdia, agora veio. Eu queria já, sabe? Todos os meses de gravidez, gente, graças a Deus, assim, veio, assim, quando eu falei, não, eu quero arrumar, eu quero ter, então, né, eu já queria muito, eu fiquei muito feliz, né? E aí eu fui lá no médico, e aí não deu pra ver nada, mas no exame do xixi deu que tava positivo, então ele falou, não, tá, mas volta daqui 2 semanas que aí já vai dar pra ver o saquinho gestacional, né? Só que aí, gente, quando eu fui pra contar pro papai, eu fiquei com muito medo, né? Porque pelo jeito que ele me falava, assim, que ainda não tava na hora, tal. Então eu achei que ele poderia ficar meio assim, né? De, poxa vida, não era a hora ainda a gente tá se, né, se estabilizando aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu escrevi um bilhete, postei lá no banheiro na hora de tomar banho. Vamos ver a reação de brabo dele. E aí, quando ele foi tomar banho, ele saiu, ele tava muito feliz, gente. Ele veio, ele me abraçou, ele tava muito feliz. Graças a Deus, né? Porque eu fiquei com muito medo, mas deu tudo certo. Ai, meu Deus do céu, gente, essa é a minha realidade. Quem é mãe vai me entender, né? Bom, gente, eu vou tentar continuar aqui, né? E aí, eu fiz o pré-natal todo do Henry no Suzuki, aqui em Suzuka, né? No Suzuka Ladies Clinic, eu acho que fala assim. Meu sonho era ter neném ali naquela clínica, gente, porque eu acompanhei várias, né, mamães, pessoas amigas tendo neném ali. A minha mãe também teve o meu irmão ali, né? E eu gosto muito dele, gente. Eu gosto bastante dele. Tá. Na minha gravidez inteira do Henry, eu pensava que seria outro parto normal, né? Por conta de eu já ter tido a Naila normal. E quando eu falei pra ele que eu tinha tido uma cesariana normal, ele falou pra mim, não, então vamos tentar normal. Então, na minha cabeça, poderia ser um parto normal, né? E aí eu e o Rafa, a gente conversava que no caso, se tivesse que fazer uma cesárea, eu já ia fazer a laqueadura, né? Se não, se fosse normal, ele que iria operar depois, né? E aí, gente, a gravidez do Henry, eu passei mal, mas não tanto. Eu não chegava, assim, a vomitar, né? A gravidez do Henry foi um pouco mais tranquila. Eu enjoava, mas ficava aquele negócio ruim, assim. Não era de chegar a passar mal, né? E aí, eu engordei do Henry. Eu engordei mais, hein? Do Henry, eu acho que eu engordei uns 18 quilos, mais ou menos. Eu engordei bastante na gravidez do Henry. Tá. Quando eu cheguei mais ou menos no 7º mês, ele tava ao contrário, né? E aí o médico falou pra mim fazer umas manobras lá de ficar deitada lá pra arrumar, né, o neném. Tá. Só que aí, gente, quando foi chegando no 8º mês, ele começou a ver, minha barriga realmente ficou muito grande. E aí ele começou a ver que a espessura do corte da minha cesárea do meu útero estava muito fino. Isso começou a preocupar o médico, né? E ele falou pra mim, aí eu falei pra ele, eu falei, eu quero muito normal, né? Aí ele falou assim, então, eu entendo, né? Se puder, eu vou tentar normal. Mas ele falou pra mim, ele falou assim, se ele media, sempre que eu ia, ele media, né? Ele falou assim, se isso daqui tiver menos que 2 milímetros, né? Menos que 2 milímetros, ele falou assim que é muito perigoso. 2 milímetros ou 2 centímetros? Agora eu não me recordo, gente. Mas ele falou assim que ele ia medindo, né, pra ver. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, se a gente arriscar um parto normal, com a espessura do corte do seu útero muito fino, pode acontecer que na força dele abrir. E aí eu não vou conseguir socorrer você e o neném, né? Ele falou pra mim. Então ele falou assim que em 1000 casos acontece muito raramente, mas ele falou que pode acontecer. Então eu também fiquei com medo, falei, não quero arriscar, lógico, né?
E aí, quando foi chegando perto, ele falou pra mim que realmente estava muito fino, né? Que estava, assim, bem menos do que poderia. Então, ele falou, não, vamos fazer uma cesárea, né? Eu não queria, mas falei, não, tá bom, então já faço a laqueadura e tá tudo certo, né? E um belo dia eu fui lá na consulta, eu estava de 37 semanas também, como da Lala, e ele falou que eu já estava com o dedo de dilatação. Então, era numa terça-feira e a gente já marcou a cesárea pra sábado. Na sexta-feira eu ia internar e eu ia ter ele no sábado, tarde, né? À tarde, é. Aí, gente, eu internei na sexta-feira, né? Tudo certinho, tudo tranquilo. Aí no dia chegou, né? Eles fez todo o processo tudo direitinho. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o nascimento do Henry, porque eu tenho gravado aqui. Vou botar um pedacinho pra vocês, gente, caso alguém não queira ver, porque não é bonito de se ver, né? Mas a emoção é linda. Roda aí. Bom, gente, assim foi o nascimento do meu pititiquinho, gente. Ele nasceu com 50 centímetros. Henry nasceu com 3 quilos, 158. Nasceu grande também, lindo. Ai, gente, que emoção que foi. E aí eu fiz a laqueadura depois que o Henry saiu, né? Papai assistiu o vídeo, tia Vanessa também, minha cunhada linda que estava ali também, registrando tudo pra gente. Obrigada, Van. E tem também, gente, eu vou procurar, eu acho que eu tenho um vídeo também das meninas conhecendo o Henry. Também, se eu achar, eu vou postar. Aí, na hora do parto, que eu vou contar um detalhe pra vocês. Eu não sei se eu tenho gravado isso, gente, mas eu vou procurar. Se eu tiver gravado, eu posto pra vocês, tá bom? Ai, estava lá. Gente, o meu parto, olha, foi incrível. Porque o médico, ele me deixou de cabeça levantada. Então, assim, eu conseguia ver tudo que eles estavam fazendo em mim. Absolutamente tudo. Eu vi a minha cicatriz do Brasil, gente, não é que ela ficou ruim, mas ela ficou grossa e ela ficou com um pouco de queloide, assim, sabe, num cantinho. E ele cortou, o médico daqui do Japão, ele tirou toda a minha cesárea. Eu achava, gente, que eles cortavam no mesmo lugar, mas ele tirou toda a minha cesárea. Eu vi ele tirando toda a cicatriz, ele jogou fora, né? E aí eu vi eles abrindo toda a minha barriga. E depois eu vi o momento que, tipo assim, eles tava forçando, né? O Henry teve que ser puxado com aquele negócio de silicone, tipo um sugador, né? Mas de silicone, né? Ele foi puxado. E aí ele nasceu, gente. Foi lindo. Só que na hora do processo que eles estavam abrindo a minha barriga, o que o papai me apronta? Ele solta um vai, Corinthians. A prima, gente, a Pri, nossa prima lá do Brasil, tava mandando, ele tava trocando mensagem com ela e ela mandou um áudio, assim. E ele soltou isso daí, na hora os médicos deu uma olhada, assim, não contente, ele soltou de novo, gente. Esse meu marido, gente, só apronta. Aí os médicos pediram pra ele parar de mexer no telefone. Ai, meu Deus. E foi assim, gente, o nascimento do Henrinho. Depois que o Henrinho saiu, eles fizeram a laqueadura. Aí o papai, a tia Vanessa, tudo saiu, né? E eles me mostraram os 2 pedacinhos, né? Que eles cortaram, né? Do ligamento ali. E aí costuraram tudo de novo, né? Ai, gente, minha cicatriz ficou linda. Ele não chegou a dar ponta por fora. Foi só colada, né? Então, ele ainda colocou um tape, assim, que, tipo, puxa de um pro lado pro outro, sabe? E aí fica... Ai, gente, ficou lindinha, ficou bem discreta, quase nem aparece. Ai, ficou perfeito, graças a Deus. Mas isso é o de menos, né, gente? Depois, gente, que eu tive o Henry, eu fiquei descansando, né? No outro dia, eu queria muito ver o neném. Então, quando a enfermeira veio, ela falou pra mim, né, que... Eu perguntei, né, quando que eu vou poder ver o neném? Quando que vocês vão trazer ele pra mim ver? Aí ela falou assim, quando você conseguir sentar. Foi na hora, né, gente? Ixi, Maria, na hora eu já vou sentar, então. Muita dor, gente. Dor assim que eu falo. Dor quando você se mexe. Dor no corte da barriga. Eu não senti
Que nem minha mãe, ela sentiu muita cólica, né? Depois. Eu não senti, gente, eu não senti dores depois, assim, foi tudo muito tranquilo, né? Quando senti alguma coisa eu falava, eles me davam remédio, então, assim, foi super tranquilo mesmo. Não senti o medo todo que eu tinha, gente, graças a Deus. Assim, não senti nada. Então, assim, vou falar a minha opinião, né? Entre meus partos normal e cesárea, gente, pra mim, a cesárea foi bom, né? Porque apesar de depois você sentir dor no corte, quando você levanta, o processo é mais, né, delicado, tudo. Mas o meu parto normal foi bem traumático, né? Depois eu fiquei pensando, falei, Tara, por que você quer que do Henry seja normal, sendo que o né, da Naila foi tão traumático? E realmente, gente, eu pensando nisso, realmente, acho que Deus sabe o que faz, né? Entre ter neném no Brasil e no Japão, gente, eu vou falar pra vocês assim, que lógico, né, aqui no Japão é meio que particular, né, então assim, é bem diferente, né, que nem quarto, você fica sozinha no quarto, você pode receber visita, né, alguém pode ficar com você ali também, né, dormir. Se bem que lá, né, no Brasil minha mãe pôde ficar comigo também. Então, assim, eu acho que nos dois foi muito bom. Não tenho do que reclamar. Graças a Deus, eu fui muito bem atendida em todo lugar, né? Graças a Deus, as enfermeiras me trataram super bem, tanto lá como aqui, né? Então, assim, eu acho que a diferença mesmo é o luxo, né? Que aqui a gente tem bem mais luxo, assim, se dizendo, né? Mas não tenho do que reclamar dos meus partos no Brasil, porque eu fui muito bem assistida, fui muito bem tratada, né? Então, por ser público também, gente, né? Não tínhamos condições de ter num lugar, né? Particular. Então, foi muito bom, gente. Eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer por todos esses momentos que eu passei na minha vida, que foi muito especial. Que cada um deles foi lindo, foi mágico, gente. Maravilhoso demais, viu? Bom, e outra coisa, gente, que eu esqueci de contar pra vocês, agora eu vou contar. Quando eu fui levantar, nesse dia seguinte, né, do parto do Henry, que eu fui tentar ir no banheiro, e aí o papai, lá vem ele. Gente, eu levantei com a barriga toda, né, remendada, andando toda assim, e eu apoiando no papai, apoiando minha força. O que o papai me faz? O papai me peida. Gente, o papai me peida. Ai, meu Deus, gente, eu cheguei a chorar. Porque eu comecei a rir e eu comecei a cair, né? Eu caí no chão porque eu comecei a sentir muita dor. Ai, gente, esse meu marido, eu vou te contar, ele só me apronta. Nossa, gente, eu fiquei muito brava, eu fiquei com muita raiva na hora porque eu senti muita dor, eu senti muita dor. Ai, foi punk, hein? Aí eu cheguei, nossa, eu comecei a chorar, gente. Olha, foi difícil. Ele só me apronta mesmo. Mas tá bom. Depois ele me levou, me ajudou a ir até o banheiro, né? Fiz o xixi, voltei pra cama. E aí eu comecei, aí o Henrinho veio pro quarto. Ai, gente, foi lindo demais, foi maravilhoso demais. E aí eu curti ele ali. Só que nesse dia também, por eu me esforçar demais, também tive dor de cabeça, tive um pouquinho de febre, né? Então no outro dia eu fiquei um pouco mais de boa, né? Mas mesmo assim, eu ia lá dar mamar pra ele, né? Graças a Deus, assim, sentia dor, sim, mas deu tudo certo, né? Gente, outra coisa também que eu vou falar pra vocês, o processo de amamentação também foi muito difícil, viu? Da Lala, realmente quando era o primeiro, né, que é neném, então eu sofri muito porque praticamente o meu bico ficou uma lasca, assim, pendurado. Ela chorava, queria mamar, eu chorava porque eu tinha que dar mamar, gente, porque realmente acho que o processo de amamentação, né, é muito difícil mesmo, não é fácil. Eu acho que por conta disso, eu acho que muitas mamães desistem, né, de dar mamar. Mas eu queria muito amamentar, eu acho muito linda a amamentação, então eu insisti. Bem dolorido. Ai, só de lembrar me dá um arrepio. Mas deu tudo certo. Amamentei ela lá até 1 ano e 4 meses, mais ou menos, porque eu tive que fazer uma cirurgia, tive que tirar a vesícula, né? E aí eu tive que ficar longe dela, acabou que eu tive que tirar ela do peito, né?
A Naná mamou bastante. A Naná mamou até 3 anos e meio, mais ou menos. E o Henry também. O Henry também mamou até 3 anos, 3 anos e pouquinho também. Mamou bastante também. O Henry eu tirei por conta da vacina do corona, né? Na verdade, eu deveria ter deixado ele mamando, né? Pra passar a vacina, eu não sabia, fiquei com medo. Aí eu acabei tirando ele. Mas foi muito tranquilo também. Tirar eles da amamentação também não foi tão difícil, não. Mas é isso, gente. É um pouquinho aí da minha história, contando pra vocês aí um pouquinho do processo que foi aí quando eu quis engravidar, né? Quero dizer aqui pra vocês, né? Que às vezes pode estar me assistindo e seja uma tentante. Acredite sempre no seu sonho. Lute sempre pelo que você quer, pelo que você busca, né? Não é um processo fácil, gente. Ser mãe não é fácil. Ser mãe, olha, é maravilhoso. É um amor maravilhoso. É algo assim, realmente muito especial, muito lindo. Mas eu acho que você tem que estar preparada. Eu acho que você tem que realmente sentir no seu coração que você quer ser mãe, né? Às vezes acontece sim, né, gente, de vir numa hora que, né, que você não espera, que você não queria, vamos dizer assim, né? Mas, né, eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus, né? Quando vem uma criança, realmente é uma bênção de Deus, né? Então, temos que cuidar, temos que amar, temos que dar amor e preencher o coração das nossas crianças, gente, com muito amor, né? Dedicar, sim, aos nossos filhos, né, gente? Eu sou muito realizada, gente. Eu falo muito isso pro papai, né? Que eu sou uma mulher muito realizada, graças a Deus, por ter conseguido realizar esse meu sonho. Ainda 3, que são minhas vidas, são minha força do dia a dia aí, né, gente? E é isso, gente. Essa é a minha história aí, meus partos pra vocês. Eu fiz uma enquete lá nas minhas redes sociais, gente. Quem quiser pode me seguir aqui também, ó. Lá eu posto mais do meu dia a dia, da nossa rotina, da nossa bagunça, tá bom? E lá eu perguntei pro pessoal, né, quem queria saber, né, um pouquinho dessa história. E aí, pessoal, bastante gente. Obrigada a todos vocês que interagem sempre comigo lá, colocaram que sim, que queria saber da minha história e como foi meus partos, né? E é isso, gente. Minha opinião mesmo sobre qual foi melhor, Brasil ou Japão, né? Eu acho que os dois foi maravilhoso, gente. Não é ficando em cima do muro, não, mas graças a Deus fui muito bem atendida nos dois lugares, então eu não tenho do que reclamar em nenhum e nem outro, né? Talvez aqui eu pude ter um pouco mais, assim, informação também, sabe? De chegar, perguntar, conversar um pouco mais tranquilamente, né? Lá no Brasil eu acho que foi mais no susto, então eu acho que eu também era muito nova, então acho que fiquei bem assustada, né? Daqui do Henry foi muito mais tranquilo, foi muito mais calmo, foi muito mais explicado, né? Do que lá no Brasil, né? Gente, nesse ponto o Japão ganha. Mas de resto foi tudo muito lindo, foi tudo muito bom, graças a Deus. Eu acho que Deus prepara tudo pra gente e é sempre como tem que ser, né, gente? E eu sempre tento ser assim, gente, me focar sempre no lado bom, né, nas coisas boas, né? Se no final correu tudo certo, se no final deu tudo certo, estamos em casa com saúde, todo mundo bem, isso que importa, né, gente? E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou aí, deixa likeinho pra gente, tá bom? Pra ajudar aí no fortalecimento do canal. Se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Eu vou ver se eu faço mais vídeo aí contando de algumas experiências nossas aqui também, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Quem caiu aqui de paraquedas, gente, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo. Tchau!